Em alguns jogos dessa temporada, o Palmeiras teve alguns problemas coletivos para furar defesas fechadas, né? Aquele time que se fecha lá atrás. Contra o Sport, nessa segunda-feira, isso não foi um problema. O Palmeiras foi bem coletivamente, criou chances e finalizou mais de 30 vezes. Só que mesmo com esse tanto de finalizações, venceu por um placar magro, só por 2-1. Por quê? Por que o Palmeiras desperdiça tanta chance? No vídeo de hoje eu te explico. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre Palmeiras e Sport, é sobre a vitória do Palmeiras, mas tocando num ponto que não é só de Palmeiras e Sport, é um ponto recorrente nos jogos do Palmeiras e que precisa ser falado. Então, por favor, já inscreva-se se você ainda não se inscreveu, estamos aí batendo 18 mil inscritos, então não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de já preparar o seu comentário, a sua opinião. Assiste o vídeo, termina de assistir tudo e depois comenta a sua opinião aqui que eu quero trocar uma ideia com você. E sem mais delongas, sem enrolação, eu vou direto ao ponto, porque a grande questão do vídeo de hoje que eu quero apresentar para vocês é tomada de decisão. O Palmeiras peca muito nisso, ou seja, né, na prática, o que acontece? O coletivo funciona, tá? A princípio, o coletivo funciona, a organização do time funciona, os mecanismos funcionam, só que na hora H, o jogador passa na hora que tem que chutar, chuta na hora que tem que passar, dribla na hora que tem que chutar, enfim, toma a decisão errada. Ou, quando toma a decisão certa, executa mal essa decisão que tomou. Então, quando é para passar, o jogador vai passar, passa errado. Isso não sempre, mas muitas vezes. Isso é um fator que ajuda muito o Palmeiras a desperdiçar tantas chances assim e foi o que impediu o Palmeiras de golear o Sport nessa última segunda-feira. Mas eu vou provar isso para vocês. Eu quero provar isso com lances do jogo, mostrar que o coletivo do Palmeiras funcionou, que as ideias, os princípios funcionaram, só que na hora H muitas vezes o Palmeiras tomou a decisão errada. Bora, quero te provar isso. Agora, para poder provar, eu preciso antes te explicar quais são esses princípios, quais são essas ideias, qual que é o coletivo que funcionou. Então, vamos para a prancheta. Muito bem, rapaziada. Então tá aqui o time titular que enfrentou o Sport e aí eu vou explicar alguns mecanismos, na verdade nem explicar, relembrar, porque quem acompanha o canal já sabe como é que funciona esse negócio, tá certo? Então, quando o Palmeiras tem a bola e ia atacar o Sport, o que acontecia? Os dois laterais subiam, certo? Piquerez e Marcos Rocha. O Luan abria pela esquerda, o Gomes abria pela direita e o Felipe Melo entrava entre os dois zagueiros, tá certo? O Danilo ficava aqui na frente e era mais ou menos essa a configuração, tá certo? E aí o Dudu às vezes ficava na esquerda e o Rony na direita, às vezes ao contrário, mas o lado não importa. O que importa é que a gente tinha esses três jogadores na saída de bola, a gente tinha um Danilo que ajudava na saída de bola, mas tinha uma função de infiltrar muito, vocês vão ver isso daqui a pouco, o Danilo infiltrava muito, participava muito do momento ofensivo, até por isso talvez o Abel tirou ele e colocou o Scarpa no segundo tempo. Você tem Piquerez e Marcos Rocha com uma função de largura, ou seja, de dar largura ao time para abrir a defesa do Sport, então eles sempre ficavam colados na linha lateral. Você tinha Dudu e Rony partindo do lado para dentro para poder conduzir essa bola para dentro, para receber em situação de 2 contra 1 contra o lateral do Sport, para poder fazer ultrapassagens com os laterais, enfim. Você tinha o Veiga por dentro em uma função de entrelinha, ou seja, o Veiga ficava entre duas linhas de marcação do Sport. Vocês vão ver isso daqui a pouco também, tá certo? E o Luiz Adriano lá na frente, numa função de apoio. Ele saía da referência, ficava de frente para o jogador que tinha a bola para poder fazer uma tabela, para poder fazer um pivô, enfim. Esse era o mecanismo que o Palmeiras tinha na hora de atacar o Sport. Agora, vamos para os lances. E nesse primeiro lance aqui já fica muito claro o que eu tô querendo dizer. Vejam só como o Felipe Melo vai quebrar a pressão com o passe, o Veiga vai receber e vejam só o que eu acabei de falar. Olha como os princípios eles estão aí. Vamos um por um. Olha só, lá em cima o Marcos Rocha tá colado na linha lateral, dando largura pro Palmeiras, certo? Tentando abrir a linha do Sport. Aí o Veiga, ele vai receber aonde? Na entrelinha, o que eu falei para vocês, entre duas linhas de marcação do Sport. Então tá aí o jogo de entrelinha. O Danilo aqui tá infiltrando. Lembra que eu falei que o Danilo infiltrava muito, né? O Veiga também tá infiltrando, só que, né, com a bola, conduzindo a bola. O Danilo infiltrando sem a bola. E aí você tem o Luiz Adriano
virado para o Veiga para poder dar essa opção de apoio, certo? Para o Veiga tocar nele aí, fazer uma tabela, para o Luiz Adriano escorar ou para girar em cima do marcador, enfim. E o Rony ali em cima, que partiu da direita, como eu mostrei para vocês, está atacando a profundidade. Enquanto o Luiz Adriano vira para o Veiga, o Rony ataca a profundidade, ou seja, ataca as costas da defesa do Sport, tá certo? Então, os princípios estão aí, os mecanismos estão aí, cabe ao Veiga tomar a decisão que ele quer. O que, que ele quer fazer? Ele quer conduzir mais, ele quer usar o apoio do Luiz Adriano, ele quer colocar nas costas da defesa pro Rony receber essa bola, ele preferiu finalizar, certo? Então, talvez não era a melhor decisão que ele poderia tomar ali, pecou na tomada de decisão. E mesmo que fosse a melhor decisão, ele chutou errado, né? Tinha que executar melhor a decisão que ele tomou. Então, esse já é um lance que explica muito bem, que exemplifica muito bem o que eu tô querendo, o ponto que eu tô querendo provar para vocês desse jogo entre Palmeiras e Sport, tá certo? Esse outro lance é muito interessante, porque é o lance que o zagueiro do Sport vai falhar, vai perder a bola. Só que ele não simplesmente escorrega, mas todas as linhas de passe perto dele ali para frente estão sendo cobertas por jogadores do Palmeiras. Tá o Luiz Adriano ali pressionando e fechando a linha de passe no outro zagueiro, o lateral esquerdo ali tá sendo seguido de perto pelo Dudu, não, pelo Rony, na verdade, o Veiga tá seguindo ali o volante que tá no meio. Então, claro, o jogador do Sport vai errar, vai escorregar? Vai, mas o Palmeiras induz esse erro, porque as linhas de passe estão fechadas. Aí o Luiz Adriano consegue recuperar e tomada de decisão errada, ou executa mal, né? Erra a finalização. Ou seja, funcionou o coletivo, não funcionou o individual. Esse outro lance também é excelente. O Luan vai colocar a bola pro Rony e olha só o latifúndio que o Rony tem para ir pro fundo, né? Para levar essa bola pro fundo. Eu até coloquei a setinha aí. O Rony vai preferir tomar outra decisão. Observem também como o Luiz Adriano lá na frente, lá na área, no caso, ele vai se movimentar em direção à segunda trave e o Luan vai infiltrar em direção à primeira trave. Só que o Rony vai preferir não cruzar. Ele vai cortar para a perna direita. E quando ele corta, olha só o espaço que o Veiga tem. Olha como o Veiga chega na entrada da área com muito espaço, até pede a bola, mas o Rony não vai tocar pro Veiga. O Rony vai preferir chutar. E o chute nem foi tão ruim assim, tá? Foi um chute que até levou perigo. Mas ao longo da jogada, como eu mostrei para vocês, talvez uma melhor decisão poderia ter sido tomada. O coletivo funcionou, a decisão do jogador não foi a ideal. Mais um lance que vai mostrar muito bem aquilo que eu vinha falando. Dudu vem conduzindo e olha só os princípios aí mais uma vez. Lá em cima, Marcos Rocha dando largura, abrindo a defesa do Sport. Daqui a pouco essa largura vai fazer muita diferença, vou mostrar para vocês. Mas ali no meio, olha o Rafael Veiga entre as duas linhas de marcação do Sport, jogo de entrelinha. O Luiz Adriano mais uma vez virado pro Dudu para poder dar esse apoio. Talvez não tivesse uma linha de passe ali no momento, mas ele tá sempre buscando dar esse apoio. E o Danilo aqui também infiltrando, fazendo essa infiltração. Então os princípios, mais uma vez, estão aí. Cabia o Dudu escolher o que ele queria fazer, tomar a melhor decisão. Aí ele consegue até acionar o Veiga na entrelinha, só que a finalização do Veiga não é boa. Então, mais uma vez, esse é outro lance que é muito interessante também. Eu vou até pausar aqui, porque vejam só como tem 7 jogadores do Sport dentro da área, tá? E mais 2 ali na entrada da área, né? 7 jogadores fora o goleiro, né? Então tem só mais um jogador na teoria que não tá aparecendo. Por que é importante a gente destacar isso? Porque a gente tá falando de um time que se fecha lá atrás, que se propôs a jogar fechadinho, que é justamente a dificuldade que o Palmeiras tinha. E o Palmeiras, com 4 jogadores lá na área para finalizar, vai fazer uma jogada ali de ultrapassagem, né? O Felipe Melo vai tocar para o Marcos Rocha, cruzamento na primeira trave, bola desviada, erro na finalização. Então, mais uma vez, o Palmeiras não conseguindo colocar a bola na casinha. E esse último lance que eu vou mostrar aqui para vocês é muito interessante, prestem atenção. O Dudu, ele vai receber aquela bola ali sozinho do Marcos Rocha, certo? O Dudu tá ali em destaque, o Marcos Rocha vai fazer o passe. Só que quando eu der o play, vocês vão entender por que o Dudu recebe aquela bola sozinha. Vocês vão ver. Vejam só que quando o Marcos Rocha faz o passe, olha quem estava aqui embaixo que não estava aparecendo no frame. O Scarpa, que está fazendo o quê? A função de largura, que eu mostrei que o Marcos Rocha estava fazendo anteriormente, certo? Então,
como tem o Scarpa ali, o marcador do Sport, ele fica entre o Dudu e o Scarpa, certo? Se não tivesse o Scarpa ali, não teria alguém para confundir o marcador. Então essa função de largura, vocês veem como ela é importante nesse lance, porque permite que o Dudu receba livre. Claro que o marcador do Sport não foi o mais inteligente na jogada, tá? O mais correto seria ele fechar mais né, e não deixar o Dudu completamente livre do jeito que ele tá. Agora, se não tivesse esse princípio de largura, de abrir a defesa do adversário, o Dudu provavelmente não receberia livre. Mais uma vez, o coletivo funciona, mas a individualidade não vai funcionar, porque o Dudu vai receber em boas condições, tem 5 jogadores do Palmeiras ali dentro da área para finalizar, fora o Dudu, né? 6 com o Dudu. Ele vai finalizar, o goleiro vai desviar e a bola vai para a linha de fundo. Então, rapaziada, qual que é o negócio? Como eu disse no começo do vídeo, existiram jogos que o Palmeiras teve sim dificuldades coletivas de furar uma defesa que se fechou lá atrás, mas não foi o caso do Sport e não foi o caso de outros jogos também, como por exemplo contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá o coletivo também funcionou e o Palmeiras individualmente não tomou as melhores decisões. E por que eu acho que é importante a gente destacar isso, que é importante eu vir aqui explicar isso para vocês, pra gente ter isso em mente? Porque daqui a um mês a gente tem uma final de Libertadores para disputar. E em uma final de Libertadores, independente do coletivo funcionar ou não, do Palmeiras ter 1 milhão de chances ou uma chance, não pode tomar a decisão errada, não pode perder o gol. Teve a chance, tem que colocar a bola na casinha, como o Palmeiras fez contra o Santos na final da última Libertadores, quando teve a oportunidade com o Breno Lopes, tá certo? Então, é por isso que eu achei importante destacar isso e trazer isso para vocês. Mas agora eu quero saber a opinião de você que está aí me assistindo. Por favor, comente aqui embaixo o que você achou disso, o que você achou de Palmeiras e Sport, enfim, comente todas as suas opiniões. Se você tem elogios, críticas, sugestões, comenta tudo aqui que eu gosto de trocar uma ideia com vocês aí nos comentários, tá certo? Se você chegou até aqui também, por favor, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever no canal também. Já deu like, já se inscreveu, curtiu o vídeo? Então pega o link e manda naquele seu grupo de palmeirense no WhatsApp, manda para todos os seus amigos para poder fortalecer o nosso trabalho também. Fechou? Não esqueça de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, enfim, tudo para acompanhar nosso trabalho completo, nossa cobertura completa e exclusiva sobre o Palmeiras, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau, tchau.